Tá muito bem, irmãos. Bom dia. Tá um dia assim meio fechado, né? Vamos fazer o seguinte, eu sei, você que leu o boletim a semana passada falou assim, propaganda enganosa. Porque no boletim da semana passada dizia que vinha o reverendo Valmir. De fato, ele viria, mas teve que organizar uma assembleia lá na igreja de Diadema, então nós fizemos uma troca, tá? Ele virá no último domingo, acho que o aviso do boletim já fez a correção. Então hoje nós vamos ter aula, vocês vão ter que me engolir. Não é assim que falava aquele treinador de futebol? Zagallo, isso aí. Deixa eu dar um aviso para vocês, falar que nós tivemos reunião do Presbitério Paulistano, né, na sexta e no sábado, eleição da nova mesa, participação da nossa igreja, com o nosso representante, com nossos pastores, né, o presbitério ficou constituído com o presidente, o presbítero Adolfo Chialini, da Vila Eutália, vice-presidente reverendo Johnny Menoni, do Jardim Elian, primeiro secretário foi eleito o reverendo Lindbergh, de Vila Eutália, segundo secretário reverendo Marcos Kleber, daqui da nossa igreja, e eu continuo como secretário executivo, que secretário executivo é 3 anos de mandato. Este é o segundo, ainda tem ano que vem. E o tesoureiro foi reeleito o irmão Nozinho Araújo, de Jardim Eliane. Então, nosso presbitério teve a sua eleição, nomeação de seus secretários. Então, se eu falhar em algum, né, que é tudo puxado aqui pela memória, secretários de causas, secretários das sociedades internas do nosso presbitério serão pastor Marcos Kleber, secretário de mocidades. Eu serei secretário de adolescentes e de terceira idade. Que legal, né? Fazer um encontro de adolescente com terceira idade. Ver se a terceira idade ensina os adolescentes a se divertir. Tá certo? Pastor Ariovaldo Rodrigues, secretário de SAFES, da Sociedade de Mulheres. O pastor Lindbergh, secretário de Homens, né, o PHs. E a irmã Ivone, secretária de Crianças. E ela falou, né, pediu ajuda já. E nós vamos ajudar nossa secretária de Crianças a fazer um grande trabalho que é muito necessário na nossa região. Falei todos? Falta alguns. Educação religiosa, que é o reverendo Lindbergh. Missões, que é o reverendo Sandro. E foi nomeado uma nova secretaria, Secretaria para a Família. Presbítero Cláudio é o secretário, viu, Bia? Ele falou para você? Ele falou, né? Eu sabia que eu falar, ele estava na reunião e eu tenho que falar com a Beatriz. Secretário para a Família, uma nova secretaria no nosso presbitério. Secretário de Apoio Pastoral, reverendo Johnny também. Tá? Então, está aí com... Membros da nossa igreja, das 11 secretarias, a gente tem 7. Das 11 secretarias, nós temos 7? Uau, nem fiz essa conta. Muita responsabilidade, tá certo? Queria ler um relato para vocês. Não sei se nem todos sabem, mas uma menina da nossa igreja, uma moça, jovem, né? Ela resolveu fazer uma viagem missionária, doar as suas férias para uma viagem. Estava muito preocupada, porque ela foi para o Amazonas, né? Foi ouvindo o que Deus tem falado do seu coração, e ela já mandou um relato, e eu vou ler um pouco do relato dela. É a Tawane. Tawane. Hoje foi maravilhoso. As pessoas são muito legais. Eu estou ouvindo a Tawane falando isso. Claro que existem detalhes que sempre podem melhorar, mas estou treinando meu coração para não reparar nisso. Ela não está escrevendo para nós, não. Ela está escrevendo aqui uma comunicação para, acho que para você, né, Ruth? Para a mãe. Hoje preparamos as ações que faremos nos locais e à noite fomos a um culto de jovens na IP, na Igreja Presbiteriana de Petrópolis, em Manaus. E amanhã iremos a uma outra cidade para evangelizar.
Depois, seguiremos cada dia em uma viagem até chegar à aldeia dos Mura, onde ficaremos 3 dias. Antes de chegarmos lá, passaremos em outras comunidades, como a dos ribeirinhos. Para chegarmos na aldeia é necessário usar barco. Iríamos de barco a motor, mas não poderemos porque o rio está seco. Então teremos de passar de canoa, seco no sentido não o suficiente para um barco a motor. Iremos de canoa e então teremos que passar de canoa e provavelmente sujar nossos pés com lama. E não poderemos levar malas. Vou ter que colocar roupas de 6 dias em uma mochila. Pedi para uma moça pôr roupas de 6 dias em uma mochila. Eu acho que é mais difícil que a obra missionária. Mas não dá para se sentir mal agradecida com isso. Deus é lindo. Continuem orando por nós, por favor. Talvez até nos encontraremos com o pastor Ronaldo Lidório, para quem não sabe, um dos grandes missionários da nossa denominação. Bom, aqui fica um momento relax. Tomei sorvete de cupuaçu. Uma delícia. Amanhã começamos os desafios. Gente nova para falar de Cristo, bichos de fato e comidas exóticas. Talvez não seja nem amanhã, mas mais para o final do dia. E quando estivermos entre os indígenas, dormiremos em redes por lá. Que legal, não é? Que legal. Fala para ela mandar uma foto, pelo menos. Pode tirar foto lá? Ela mandou. Depois você passa para a gente ter uma foto dela. Irmãos, isso é muito gostoso, né? Muito gostoso. Hoje a nossa aula, vou falar sobre esse assunto aí. Escola dominical. A minha ideia é que você entenda para que existe uma escola dominical. Porque tem gente ainda que acha que escola dominical é só uma programação da igreja. Então assim, a minha igreja faz várias coisas e eu tenho que ajudar a minha igreja. Então eu vou nas coisas que a minha igreja faz. E uma das coisas que a minha igreja faz é ter escola dominical. O que é escola dominical? Aí, é uma coisa que a minha igreja faz, que lá a gente estuda a Bíblia. E a gente estuda porque nós temos professores. Bom, gente, é lógico, isso é um conceito bem simplório, nem todos são assim. Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre o propósito de você vir a uma escola dominical. Então vou começar com perguntas. Tá certo? Tudo bem? Pessoal do Paraná, vou fazer perguntas para o pessoal do Paraná também, tá? Vamos lá. Por que você vem à escola dominical? Quem quer responder essa pergunta? Não, tem gente que deve estar pensando assim, eu não posso responder essa porque eu venho pouco. Então, se você viesse muito, também pense assim, tá? Por que você vem à escola dominical? Para aprender mais da palavra de Deus. Ou relembrar o que você aprendeu. Ou relembrar coisas que eu aprendi na infância. Isso é a Monte Sião, vai relembrar, né? Relembrar é viver. Vamos lá, o que mais? Por que você vem à escola dominical? Crescimento na fé. Crescimento na fé. O que mais? Mais alguém? Último. Por que você vem à escola dominical? É um alimento espiritual, né? Crescer no conhecimento da palavra, se alimentar espiritualmente. Tá bom, agora vou fazer uma outra pergunta. Faz um exercício aí. Por que você não vem na escola dominical? Quais são as coisas que te tiram da escola dominical? Hã? Preguiça? Isso é uma confissão? Isso... Preguiça. Nessa área a gente fala genericamente. As pessoas não vêm por causa de. Nunca, pessoal. Tá certo? Por preguiça. Vai lá. Mas aí nós estamos falando para aqueles que não vêm. Então, calma. Tudo bem. Mas eu estou falando assim, quais são aquelas coisas que te tiram de uma escola dominical? Uma viagem. Alguém mais falou alguma coisa? Algum outro compromisso no domingo? Eu tenho insônia e o sono vem pela manhã. Insônia, o sono vem pela manhã. Eu tenho uma declaração que não é minha, mas uma senhora dessa igreja, alguns anos atrás. Ah. Eu não vou à escola dominical porque eu já sei tudo.
Eu não vou para a escola dominical porque eu já sei tudo. Essa é boa. Problema de saúde, como a questão da insônia, da dona Diva. Falta de compromisso com o Senhor. Falta de compromisso com o Senhor. Então vamos lá. Eu acredito que ao final, hoje, a gente consiga fazer o seguinte: entender uma razão mais profunda para a gente vir e talvez para a gente lutar contra as coisas que nos tiram. Eu quero falar sobre viagem. Se você viajar, eu vou fazer uma viagem. Se você viajar, lógico que você não vem à escola dominical aqui, mas de repente, eu sempre estimulo quando você viaja, no dia de domingo, se você quer manter uma regularidade de sua vida espiritual, aproveite. Você está num outro lugar, às vezes num outro estado, numa outra cidade, às vezes num outro país. Procure uma igreja. Ontem a Elvira estava falando para mim lá nos sobrinhos, né, Elvira? Que foram para Nova York. Olha que gostoso. Tem gente que, quando eu falei Nova York, é aqui, ó, sorriso. Foram para Nova York e lá eles foram na igreja. Os meninos cantam bem. A Elvira estava falando para mim que o pessoal lá da igreja chamou: vem cantar com a gente. Eles cantaram em português, né? Cantaram em português. Falaram línguas lá na igreja, lá em Nova York. Foram conhecer uma outra igreja. Foram ter instrução da palavra. Então, viu, Eliana? Uma viagem, mesmo que às vezes não dá, né? Às vezes a gente faz uma viagem e não dá. Mas se der, sempre o meu conselho: procure uma igreja para você ir. Tá bom? O nosso estudo hoje sobre escola dominical, eu tenho muito slide, alguns eu vou passar bem rápido. Eu espero que aí do fundo vocês consigam ver. Deixa eu ver como é que vai. Nós vamos falar sobre educação, vamos apresentar. Vocês conseguem ler aí? Legal. Fundamentação teológica. O que é educação cristã? Bom, escola dominical, gente, esse nome, essa escola dominical, vamos falar de forma bem simples. É uma escola que funciona de domingo. No ano passado eu dei aula sobre escola dominical, contando a história da escola dominical. Não sei quantos lembram. Então eu vou falar para vocês o seguinte: não vou voltar à história da escola dominical, mas vou dizer que ela começou porque o Robert Hakes saiu nas ruas de Londres e falou assim: quanta criança na rua, essas crianças não fazem nada, estão aí vagabundeando, nem sei como é que é essa palavra. É isso mesmo? Fala. Deando, com E. E ele teve uma ideia: vou criar uma escola para funcionar nos domingos, no dia que não tem aula nas escolas. E criou uma escola. E como ele era cristão, começou a ensinar princípios cristãos nessa escola. Ensinava a ler, ensinava matemática e ensinava princípios cristãos. O tempo foi passando e a escola dominical foi se tornando cada vez mais cristã. Uma escola de educação cristã que funciona aos domingos. Veja, tente sair durante os dias da semana e falar assim: eu quero ter uma educação cristã, eu quero aprender princípios cristãos. Você vai procurar e talvez não vá encontrar, a não ser cursos pagos, em seminários. Mas a estrutura da igreja foi sendo desenvolvida, nem sempre existiu escola como a nossa, mas ela foi sendo desenvolvida para dar educação cristã às famílias. E educação cristã, o que é? Essa era uma boa pergunta. Educação cristã é o desenvolvimento de uma capacidade de pensar a existência segundo um princípio criativo de que Deus é o centro de todas as coisas. Eu sei, parece complicado, mas não é. No fundo, o que nós precisamos para a vida, de toda a nossa vida, seja a vida do trabalho, seja a vida das relações pessoais, seja a vida familiar, o comércio que nós fazemos ao comprar ou vender qualquer coisa,
O que nós precisamos é entender tudo isso que nós somos e vivemos a partir do princípio da criação, que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Não existe nada, nem ninguém, que não seja para a glória de Deus. E educar de forma cristã, educação cristã, é o desenvolvimento dessa capacidade. Já eu vou mostrar por que é necessário educar. Aliás, vocês da área de educação, tem vários professores aqui. Os paulistas sabem muito bem, viu? Os paulistas sabem mais do que qualquer pessoa por um motivo. Eu não posso revelar, senão estraga a surpresa. O que é educar? O que significa educar? Tá, mas aí já é um princípio filosófico. Vamos falar só da palavra educar. Eu sei, ela disse aqui, educar é transformar. Então, mas aí já é uma reflexão filosófica sobre o ato. O que significa a palavra educar? Ensinar. Você sabe qual é a origem dessa palavra? Um verbo latino. Por que os paulistas deveriam saber muito bem? Aí agora já estou no deveriam. Porque está na bandeira de São Paulo. O que está na bandeira de São Paulo? Ducor non ducor. O que significa? Conduzo, não sou. Educar, então, literalmente é conduzir. Lógico, é aí todas as reflexões, né, muito próprias que vocês fizeram, que educar é transformar, é apontar caminhos e assim vai. Nós precisamos ser conduzidos. É óbvio que nós nos desviamos. É o desenvolvimento de uma inteligência. Eu gosto de chamar de inteligência redencional. É a inteligência que faz eu viver de acordo com o projeto de redenção de Deus, que me tira do caminho da perdição e me traz para o reino de luz, que me reconduz à vida com Deus. Esse é o sentido mais literal da palavra converter-se. Qual é o contrário de converter? Contrário de converter. Aí lá, gente. Eu sei, vocês vão falar desviar, mas não. Vocês estão pensando já no conceito. Contrário da palavra converter. Hã? Não. O que é uma coisa convertida? Uma coisa, não uma pessoa. Transformada. Nossa, é difícil explicar isso, né? Eu gosto de desenhar, mas hoje não dá. É o seguinte, vértice. Sabe o que é vértice? É um ponto de direção. Converter é voltar ao vértice. Qual é o contrário de voltar ao vértice? Perverter. Tirar do vértice. Nossa cabeça, nossa mente, nosso coração foi pervertido. Aí você não pensa a palavra pervertido aqui, assim, pervertido, cara que gosta de coisas muito ruins, né? Pervertido, ele saiu do vértice. O vértice era Deus, sempre foi. Era não. O vértice é Deus. Sempre foi, sempre será. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Porque dele, por ele, para ele, são todas. Então sempre o vértice é Deus. No caso, Deus em Cristo Jesus. A perversão é quando a nossa vida não direciona para esse vértice. E o pecado fez isso. Fez isso com quem? Fez isso com quem, gente? Com toda a humanidade. Então nós precisamos agora de conversão. Voltar para o vértice. Quem é que faz isso? Bom, é Deus. Instrumento de Deus para fazer isso? Educação cristã. Desenvolver inteligência redencional é desenvolver a capacidade de pensar assim: eu tenho que viver para Deus.
O meu vértice é Deus. Isso é redenção. Isso é restauração. Tá? Gente, eu sei que eu sou complicado. Vocês têm que me parar e perguntar. Tá bom? Eu admito. Vamos voltar à criação. Quando eu apresentei esse slide pela primeira vez, foi no encontro de adolescentes, com mais de 1000 adolescentes, foi muito gostoso. E eles amaram essa imagem aqui. Dá para ver aí? Adão e Eva. Adão e Eva estilizado, não é um Adão fortão. Né? Adão e Eva. Eu quando desenho não é bem assim não. É mais arte abstrata. Adão e Eva, quando foram criados, e eles pensavam prioritariamente a sua vida a partir de quê? Que era o centro dos pensamentos dele, vamos pôr assim. Eles sempre pensavam em Deus. A vida tinha sentido para eles, no momento da criação, a partir de Deus. E foi assim que nós fomos criados. Mas quando a gente pensa na queda, Adão e Eva mudaram sua maneira de pensar. Eles passaram a pensar em quem? Neles mesmos. Como o significado da vida tinha a ver com eles, com seus interesses, com seus projetos pessoais. Lembra lá? Eu não vou ler o texto, gente, porque é conhecido, né? Está lá a árvore, o fruto, e Deus fala para não comer, só que quando ela viu que a árvore era boa, agradável, desejável, vê as palavras. Lembra o que a serpente disse para eles? A serpente disse assim, que Deus sabe que no dia em que dela comerdes, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, para que vocês vão precisar de Deus? Quem vai definir o que é bom e mal, quem que é? Vocês mesmos. E até hoje as coisas são assim. Nossa mente pervertida, e aí pervertida no sentido que eu estou usando aqui, faz com que a gente julgue a vida a partir de nossos interesses e vontades. A maior parte do tempo é assim, gente. Mesmo com crente, tá? Sei que vocês vão falar, não, comigo não. Mas a maior parte do tempo é assim. Até quando eu decido se eu vou ou não na escola dominical. Verdade seja dita. A mente como centro redencional significa o seguinte. Vamos ler esse texto aí? Romanos 12, 1 e 2. Se eu tenho que ser transformado, se o problema meu está no fato de que a minha mente foi pervertida, ela não se volta ao vértice como o centro de como eu resolvo a minha vida, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que trabalhar aqui. Nós temos uma mente, um coração extremamente estranho, complicado. Jeremias vai dizer desesperadamente corrupto. Quando Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? E ele vai pôr a culpa desta autoconfiança no coração corrompido do homem. Quando ele chama esse coração de desesperadamente corrupto, ele está justamente dizendo, esse coração foi tirado do vértice. Então ele se inclina a tomar decisões a partir de um outro vértice, não o vértice de Deus. Por isso que é o homem que confia no homem. Tá? Romanos 12, 1 e 2. Eu não sei onde está aquele microfone para ler. Passa aí, quem vai ler para a gente? Levanta a mão aí, quem vai ler? Pode ler? Aí, presbítero Cláudio. Vai lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu destaquei ali. O que é que a gente tem que fazer? Veja, nós não podemos nos conformar com essa estrutura pecaminosa que faz a gente pensar fora do vértice, que
faz a gente resolver a vida fora de Deus, fora do princípio criativo de que Deus tem que ser o ponto de significado de tudo. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então a mente é o lugar onde a gente trabalha. Educação cristã é trabalhar com a sua mente. Tem gente que gosta, para justificar, eu não gosto de lavagem cerebral. Mas é tudo que a gente mais precisa. É de uma lavagem da palavra. Uma lavagem da nossa mente pela palavra de Deus. A gente não precisa ter medo da palavra, do que ela pode... Porque tem gente que... a estrutura pecaminosa, ela se tornou algo tão forte em nós, que tem gente que justifica, eu não vou muito na igreja porque eu tenho medo deles dominarem a minha mente. Aí dizem assim, pessoal, aí eles não pensam por conta própria. A gente cria uma espécie de ilusão, mas é justamente isso que nós precisamos. Não pensar por conta própria, mas não no sentido dominador, de alguém que vai nos dominar. Nós precisamos pensar com a mente de Cristo. É o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo em 1 Coríntios. Pastor, até para falar não deixa de ser uma lavagem cerebral. Porque até para falar não. Se eu assumo que não, vocês que vão à igreja fizeram uma lavagem cerebral e vocês aceitam isso. Se eu digo que eu não aceito, é a minha lavagem cerebral para não, mas aí não é lavagem cerebral, é sujeira cerebral. Qual é o meu ponto de partida para dizer sim ou não? Então, eu sei. Só é que entenda, vamos entender como eu estou usando essa expressão lavagem cerebral aqui. É que a gente ouve. Né? A instrução de lavagem cerebral aqui é que eu estou dizendo o seguinte: o pecado nos sujou a mente. Então, quando eu quero continuar com a mente pervertida, suja, corrompida, eu não quero a lavagem da palavra. Purificai o vosso coração. A Bíblia usa muito essa expressão: lavai-vos, purificai-vos, né? O vosso coração limpo diante de Deus. Não tem versículo que fala isso, que tudo ficou novo? Sim, 2 Coríntios 5:15, é isso? 5:17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Do que exatamente esse versículo está falando? É dessa renovação dos propósitos do nosso coração, tá? Oi. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão presentes, mas o Filho está atendendo a voz da mãe hoje. A igreja é presbiteriana, mas o Filho está atendendo a mãe hoje. Fala. Não, agora não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a mãe escuta. Tem uma música que é para criança, que fala: com sabão, lavo o meu rostinho, lavo as minhas mãos, lavo o meu... Mas Jesus, para me deixar limpinho... Quer lavar meu coração. Isso. Aí, ó. Teologia pura. Teologia pura. Teologia da redenção. Né? Fiquei pensando na música. Olha o que a Bíblia diz, né? Mas o mal, quando o mal faz uma manchinha, né? É que essa manchinha é uma manchona, né? É isso mesmo. Vamos ler juntos aí? Vocês conseguem ler? Vamos lá? Porquanto eles acham que são sábios. É o que a Bíblia diz. Mas o coração deles está obscuro. A mente do homem abandonou a teocentricidade da existência, o vértice. É assim que nós funcionamos na nossa natureza.
Preciso educar essa natureza, conduzi-la, tá? Para que a gente não esteja vivendo como um louco. O que é um louco? Quer viver como um louco? Assim, o estereótipo, né? Como é que é um louco? Hã? Não, não é desnaturado. Desvairado, sem razão já é melhor. Sem razão já é melhor. Mas vamos lá. Como vive? Oi? Mente distorcida. Fala, André. Esqueceu? O louco esquece também, mas não é o seu caso, tá? Mas não é isso. É assim, ó. O louco vive uma realidade irreal. Olha que coisa estranha. Ele cria uma realidade, né? Vamos pensar assim no estereótipo. A gente dizia que o louco antes era lunático, né? Por várias razões. Talvez até porque as ondas cerebrais fossem influenciadas pela lua. Verdade, verdade. A Bíblia usa essa expressão para aquele moço que tinha demônios, ele era chamado de lunático. Possivelmente, não sei. Mas a ideia é de alguém que estabelece uma relação com a vida irreal, não a partir da realidade em si. Por que esses aqui se julgam sábios, mas eles são loucos? Porque a realidade da existência é que Deus existe no centro de tudo. Mas aqueles que negam isso, vivem sem essa realidade. Mas achando que o que eles vivem é que é o real. É por isso que eles dizem que nós, crentes, que a religião é óbvio de nós crentes, né? Sim, isso aí foi o Karl Marx que disse, né, que a religião é o ópio do povo, que serve para entorpecer o povo, né? Mas é porque ele parte de um princípio de que a existência, não existe um Deus. Então tudo se resolve, no caso dele, das lutas de classe, dos interesses das classes sociais. Então ele estabelece todo um programa de vida baseado no seu conceito. O que a Bíblia diz é que aquele que desconsidera Deus, que diz que não existe Deus, é insensato. Naquele caso que o Cláudio falou, né? Caso que o Cláudio falou. As pessoas que não querem ser, Não querem ser doutrinadas por causa da lavagem cerebral. eles não aceitam aquilo porque eles são realmente, foram lavados pela sua própria natureza corrompida, pelo pecado. Né? Aí vamos usar lavados, não, né? Vamos pôr outra palavra. Eles foram contaminados, né? Pela própria natureza que agora... Sim, sim. Então, o que acontece, essa natureza que eles têm, que o homem tem por causa do pecado, faz o homem realmente achar que é ele quem define o que é bem e o que é mal. Mas a Escritura Sagrada, ela revela que existe uma realidade de um Deus no centro de toda a existência, e Ele é o significado e dá significado a tudo realmente. Então, você pode dizer assim, pastor, então é uma questão de aceitar ou não essa realidade. Será que é isso? É. Você não muda a realidade. Você pode viver como se isso não fosse o real, então você cria uma outra realidade. Gente, em quem vocês confiariam para definir o que é real? Na serpente ou em Deus? Vocês confiariam mais em Deus do que na serpente? Vocês têm certeza? Mas Adão e Eva confiaram mais em quem? Eles confiaram mais na serpente. Mas por que será? Hã? Sim, verdade. Está lá em Gênesis 6. É porque eles tiveram um coração corrompido. A mente tinha abandonado a centralidade em Deus. Ok? Eu disse que tem um monte de slide para passar. Então eu vou ter que correr, tá? Um pouquinho.
A mente está presa a essa estrutura pecaminosa, a mente humana. A sua também, e a minha também. Ela estava naturalmente presa. É lógico que a redenção nos liberta. Ela permite a gente escapar dessa determinação trágica de que vamos viver fora do vértice. Eu vou chegar lá já já. Então, lembra, eu falei que era para adolescentes, né? Então considerem-se hoje mais adolescentes. Como funciona a ego-referência? A estrutura do homem, de como o homem pensa na estrutura pecaminosa, contaminado pelo pecado. Como é que é o coração do homem? É assim, ó. Ele se relaciona com as pessoas, com o lazer, com o trabalho, com a cultura, com tudo que ele faz. Ele entende todas estas coisas, inclusive ele pode até se relacionar com Deus. Até com Deus. Mas sempre assim, ó. Opa, deixa eu voltar. Essa aqui é para depois. Você vai perceber, o botão errado lá. Você vai perceber que ele vai ver as pessoas, ele vai ver o lazer, o trabalho, a cultura e até mesmo pode ver Deus, sempre como se fosse assim, pontos para os quais ele direciona a sua vida. Tá? Ele vê tudo no mesmo patamar. Então, por exemplo, ele vai trabalhar na segunda-feira. Ele vai se divertir no sábado. Ele vai namorar à noite, ou ele vai estudar. E ele também vai à igreja. E essas coisas são iguais. Então, poxa, hoje eu tenho um programa, não posso ir porque ganhei um ingresso para assistir uma partida de futebol. Gente, eu tenho direito. E é difícil a gente pensar que não tem. Ou então, eu tenho um ingresso, gente, único para a corrida de Fórmula 1. Quem aqui já foi assistir uma corrida de Fórmula 1? Celso. Olha lá, quanta gente. Deve ser bom, não é? Nunca fui. É bom, mano? É bom quando o Schumacher roda. Você estava torcendo contra. Não fala assim de Schumacher, está doente, gente, está acidentado. Já foi? Gostou? E a gente não tem direito de fazer essas coisas, gente? Tem ou não tem? Eu também acho que tem. A questão é que o nosso problema é que às vezes a gente encara estas coisas e encara Deus como se essas coisas estivessem em patamar de igualdade nas nossas escolhas. A transformação que eu proponho é que a gente deve continuar vendo essas coisas, mas por um outro princípio. Sempre vendo como essas coisas vêm a nós através de Deus. Eu sei que você pode pensar assim, não, quem comprou o ingresso fui eu. Não, o jeito de pensar. Ou então quem ganhou o ingresso, né? Celso, estou com a impressão de que você foi porque você ganhou o ingresso. Sei até de quem. É, né? O pior é que nós brasileiros temos uma torcida bem difícil nesse tipo de esporte, né? Brasileiro não gosta de perder nada, né? Nem de chegar em segundo, né? Bom, seja como for, a gente tem que entender os privilégios desta vida sempre a partir de Deus. E todos esses privilégios têm que ter algum significado a partir de Deus. Isso é muito importante. Isso é teocentricidade. Isso é teorreferência que a gente usa dizer. O meu ponto é que nós precisamos assumir essa necessidade de mudança. Nós não podemos aceitar livremente que nós sabemos como viver e que nós sempre vamos tomar decisões corretas e que tomar decisões corretas depende só da educação que seu pai deu, que a sua mãe te deu lá em casa, ou da sua índole, ou do seu caráter.
Porque às vezes a gente acha que o que define uma vida boa é se a gente tem um bom caráter. Então a gente acaba fazendo aquilo que é exatamente o que Eva achou. Eu quero ter um bom caráter, então eu tenho que saber o que é o bem e o mal para eu poder definir o que é certo. E o que a Bíblia diz é que quando eles assumiram que o caráter deles, ou seja, eles próprios, é que iriam definir a vida, eles mudaram de vértice. E eles passaram a viver uma realidade que não é a realidade. Lógico que é... Ô pastor, o senhor está falando que eu não tenho que ter caráter? Não. Eu estou dizendo que a gente tem que ser bom caráter, sim. Que a gente tem que educar os filhos, sim. Que a gente tem que valorizar a educação que nossos pais deram. Mas a gente não pode tornar essas ferramentas absolutas, únicas, para nos dar a vida que agrada a Deus. Tem que ser tudo isso, mas na dependência de Deus. Tudo isso na dependência de Deus, mas tem mais, dona Sidneia. Nossos pais eram pecadores? E pecadores podem educar pecadores com sementes de seu próprio pecado? Ou seja, na sua educação, ter sinais de seu próprio pecado? A nossa educação familiar, por melhor que seja, pode ter sinais do pecado dos nossos pais? Pode ou não? Eu sei que ninguém gosta de falar isso dos pais. Meus pais estão aqui, né? Só os meus pais que não. Lógico que pode, gente. Às vezes a gente decide, como dizia o profeta, ainda somos os mesmos e vivemos... Profeta não, né? Poeta. Como dizia o poeta. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quando a gente... Qual o versículo? Ainda somos os mesmos. Quem é que canta essa música aí, gente? Raul Seixas? Gente, vocês estão mal. Cazuza, Raul Seixas. É a profetisa. Já vi que vocês não entendem nada de música popular. É o seguinte. É verdade. Nós podemos reproduzir muitos dos erros dos nossos pais. Nós podemos reproduzir muitas das sementes dos erros dos nossos pais. Podemos ser egoístas. Podemos ser murmuradores. Lógico que também podemos reproduzir coisas boas, eu não estou dizendo. As coisas boas, ótimo. Mas nós não podemos confiar apenas nisso, nós precisamos de transformação. Abra aí no Salmo 78, só para usar como exemplo. Salmo 78, como a Bíblia trata isso. Os primeiros versículos são muito conhecidos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos. Até aí está tudo bem, nós conhecemos isto, ótimo. O objetivo disto, verso 7, alguém lê bem alto aí para a gente. Para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Porque nós temos que contar e ensinar as leis, contar os louvores do Senhor, contar o que Deus fez, falar de Deus, ensinar a lei de Deus para os nossos filhos, para que eles ponham em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas observem os seus mandamentos. Agora alguém lê bem alto o verso de número 8. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, ou de coração desleal, para com Deus, gente, espírito fiel. E que não fossem como seus antepassados, que não fossem como seus pais.
pais. Geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente. Eu vou passar rápido aqui nessa estrutura. Não vou me dedicar tanto a olhar isto. Não vai ser o meu propósito, mas só mostrar que o texto que vem lá em Romanos 12, é o texto de Romanos 11, que fala da teocentricidade de todas as coisas. Tá? Olha só. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Transformar a nossa mente para viver por ele, para ele, por meio dele. Tá? Se você olhar o texto de Romanos, você vai perceber que toda a história da redenção tem como objetivo isto. Paulo conta toda a história. Capítulo 1 fala do pecado, capítulo 2 continua, capítulo 3 fala que judeu não é melhor que gentil, capítulo 3 fala que todos nós nos desviamos, capítulo 3 fala porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e vem falando. No capítulo 6 começa a falar da redenção, não é isso? Começa a falar assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 7 Paulo fala dele mesmo, dizendo que, olha, miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço continuamente, a morte está presente em mim. E no capítulo 8 ele fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que nós temos o Espírito, que somos feitos filhos de Deus, chamamos Deus de Pai, tem que haver uma mudança. No capítulo 8 é que ele vai dizer assim, que aqueles que são chamados, lê lá 8:30 para mim, 8:29, para eu não falar, esquecer uma palavra ali importante. Capítulo 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então sim, esse é o objetivo da obra da redenção, fazer você parecido com Jesus, o Filho ideal de Deus. Jesus sim, nunca pensou de forma egocêntrica. E nós temos que ter a mente dele, pensar do jeito dele. Só que isso, gente, não vem só por moralidade. Não vem só porque a gente teve uma boa educação em casa. Não vem só porque a gente tem conceitos morais. Não vem só porque a gente é inteligente. Tem que ter mais. E se você não busca ter mais, não é transformado. Porque não dá para o nosso coração corrompido se descorromper sozinho. Nós precisamos ser educados. Precisamos ser conduzidos. Por exemplo, abra lá em Romanos 12, só para vocês verem a continuidade do texto. Transformados pela renovação da vossa mente. Eu chamo a atenção para algumas coisas. Olha o que ele diz aqui, ó. Digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que? É justamente deixar essa ego-referência e passar um modelo diferente de ação. Está lá no texto, gente. Não precisa nem forçar o texto para nada, é uma sequência natural. Se eu quero viver completamente centrado em Deus, eu preciso ser transformado. E eu não posso viver desse jeito aqui, ó, pensando de mim além do que convém. Mas a gente pensa. Gente, se nós partimos sempre do ponto inicial de que estamos certos. É ou não é? Começa uma discussão, marido e mulher. Quem que está certo? Os maridos dizem sempre a mulher. Quem é que está certo numa discussão? Quem é que começa certo? Vamos dizer assim. Quem é que começa certo numa discussão? Quem é que acha que está certo? Quem é sempre o eu. A gente sempre começa achando que está certo. Eu não conheço ninguém que começa uma discussão e fala assim: eu não sei porque eu fiz isso, você está completamente certo, briga comigo. Já viu alguém começar uma discussão assim? Não vejo a hora de você brigar comigo porque você está certo e eu estou errado. A gente pensa assim da gente. Olha só,
Aqui nós vamos crescendo, o texto vai crescendo, de uma maneira, eu deixo de amar a mim mesmo acima de todas as coisas, e passo a ter a centralidade em Deus. Isso vai provocar algumas coisas em nós. E eu vou passar rápido aqui, que eu vou concluir dizendo o seguinte: a gente vai aprender a viver em amor. Tem referência no agir. Isso aqui está em Romanos ainda, no capítulo 13. Nós estamos aí no 12, não é isso? É 12 que nós estamos, não é? Lá no 13 nós temos isso aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá. A ninguém... Gente, vamos lá. Vocês não vamos ler juntos não. Vocês vão ler juntos. E forte. A ninguém... Eu esqueci de fazer uma pergunta, mas vou fazer agora. Por que Deus deu uma lei? Por que Deus deu uma lei? Quem é que precisa de lei? Nós todos. Não, todos, mas vamos lá assim. E todo país tem uma lei? Sim. Eu acho que sim, né? Por exemplo, um lugar assim, a Tawane está indo lá visitar uma tribo, os Muru? Como é que é o nome da tribo lá? Então vamos imaginar que a Tawane vai descobrir uma nova tribo que nunca nenhum homem branco ou mulher chegou lá. Não vou usar mais essa expressão homem branco, ela não é legal, né? Então não sei nem o que eu vou dizer. Nunca ninguém de fora da tribo chegou lá. E de repente vai chegar a Tawane lá. Ela pega lá o cipó. Chegou lá na tribo. Como é que ela fez com o cipó? Chegou lá na tribo. Aí ela vai observar. Eles têm leis? Tem. Pode não estar escrito em lugar nenhum. Aí ela chega aqui. A principal lei deles é que as mulheres é que trabalham na tribo. Você sabe que tem tribos que as mulheres é que o homem só serve para caçar. O homem fica lá ainda não está na época da caça. E a mulher? Sim, o homem, o ser humano vive por leis. Por que a gente precisa de leis? Por que precisa de leis? Para convivência, para organizar a convivência. Por que a gente precisa de leis que às vezes dizem não para a gente? Porque se a gente for seguir só a nossa vontade, ai. Porque a gente precisa ser direcionado. Tem que existir um bem comum. Tem que existir um bem comum. Deus nos deu uma lei porque nós estávamos sem lei. Nós vivíamos segundo o nosso coração. O objetivo de Deus é dar um parâmetro. É por isso que a Bíblia, a lei de Deus, é a mente de Cristo. É o parâmetro. Sim, vira uma bagunça, porque todo mundo só pensa no bem próprio. Pastor Abel fez uma oração no aniversário, pelo aniversário de casamento de vocês. Eu até compartilhei isso não na rede social, com uma pessoa. Quando fala compartilhei isso, falei, pôs no Face? Não. Pastor, eu não sei se ele notou, mas ele falou assim que hoje nós temos casais que buscam felicidade, mas negam felicidade aos filhos. Às vezes nós temos famílias assim. Pensem só em modelos de gente separada, não? Pensem em pessoas que não vivem amando aquelas outras que estão junto com vocês. O processo de transformação, passei a mais aqui. O processo de transformação é um processo de nos ajudar a viver segundo o padrão de Deus, cumprindo a lei. E aqui sim, é isso que eu quero mostrar agora.
Lembra aquele padrão de teorreferência? Lembra? Deus dá sentido a tudo. Como é que eu sei que eu estou vivendo este padrão? Quando eu consigo ver e praticar amor em tudo. Quando o resultado de tudo que eu faço tem a ver com essa palavrinha aqui, ó, amor. É por isso que nós precisamos da educação cristã, que a gente não sabe. Quanto tempo falta, hein? Neilo, fala aí, eu não lembro mais. Termina 11 ou 11h10? Que hora que termina a escola dominical? É 11h20? Aleluia! 11h10 é o primeiro sinal. Então tá bom, então pensei que eu estava mais atrasado. A Bíblia é a ferramenta, então. Porque assim, eu estou falando que não é só com moralidade que a gente constrói. A gente precisa da mente de Cristo, e a mente de Cristo é a palavra. Tem gente achando que ter a mente de Cristo é um negócio que vai acontecer de noite, depois de um momento de oração fervorosa, de um culto de louvor, e que Deus vai jogar na minha cabeça, tchá! Eu agora estou com a mente de Cristo. Não! A mente de Cristo nós já temos. 1 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? Eu entendo. Vamos lá abrir 1 Coríntios, capítulo 2. Eu acho que eu não trato isso nesse slide. Deixa eu só dar uma passadinha para ver se eu trato. Não. 1 Coríntios. É lá comigo no capítulo 2. Olha só. Alguém lê para mim versículo 14 até o verso de número 16. Olha lá, eu vou passar o microfone porque sabe como é. Quem é que vai ler? Eldo. Eldo levantou a mão primeiro, desculpa. Já fica com o microfone aí e vai passando um para o outro. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então Paulo está fazendo a afirmação. Nós temos a mente de Cristo. Ele está dizendo que nós não discernimos as coisas do modo do homem natural. Nós discernimos as coisas a partir de um outro princípio. Nós as julgamos espiritualmente, não do modo do homem natural. Tá certo? Bom, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Irmãos, quando Paulo está escrevendo para os crentes de Corinto, e ele vai chegar a essa conclusão de que nós pensamos de outra maneira, ele introduz essa maneira de pensar dizendo o seguinte, verso de número 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, não fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram, é o óculos, tá? Em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Veja, ele já tinha começado a carta falando sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? Alguém sabe? Jesus. Vamos ver? Capítulo 1, verso 24. 1:24. 1 Coríntios. 1:24. Poder de Deus, sabedoria de Deus.
Irmãos, Cristo é o centro, é o conteúdo desta sabedoria. Ter a mente de Cristo é conhecê-lo. Ainda no capítulo 2, ele volta a esse tema no versículo anterior àquele que nós lemos, o versículo 13. Palavras ensinadas, ele não ensinou em palavras ensinadas de sabedoria humana, pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Estas são as coisas espirituais. Nós precisamos da mente de Cristo. A mente de Cristo, aí eu venho minha conclusão. A mente de Cristo é o conhecimento total dele. Acerca dele é o Evangelho. O presbítero Eldo leu há pouco tempo, não sei há quanto tempo atrás, o livro Em Seus Passos que Faria Jesus. Não é isso, Eldo? Eu li também. Leram, né? Li 2 vezes. Sobre, vamos pensar numa comunidade, numa igreja, que resolva conhecer tão bem Cristo, a ponto de conseguir discernir o que faria Jesus nos seus passos. Isso é educação cristã. Nós não podemos chegar a essa conclusão em meus passos o que faria Jesus por sabedoria humana. Nós precisamos ver o que Jesus disse que ele faria. Não dá para ser um discernimento pessoal. O que será que Jesus faria nessa hora? Nessa decisão? Eu tenho que ver o que Jesus faria. Jesus faria segundo a palavra que ele mesmo ensina e que fala sobre ele, testemunha dele. É por isso que a escola dominical tem como ferramenta a palavra. Deus desejou que o homem aprendesse a respeito dele, por isso revelou-se intencionalmente e exigiu que seus filhos fossem educados neste conhecimento. Lembra de Deuteronômio 6, de 1 a 9? Aquele famoso texto que, entre tantas coisas, diz exatamente que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Deus promovia intencionalmente uma reaproximação do homem caído consigo mesmo por meio de um ato de instrução. Os judeus chamam esses primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de Torá. A palavra Torá significa instrução. O objetivo central é a teocentrização da vida. Tu as inculcarás a teus filhos. Bom, e o resumo desta palavra é o quê? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, é isso. A vida cristã é isso. Só que a gente não chega lá por osmose. Sabe o que é osmose, né? Forma de alimento em que parece que é uma célula. Os seres vivos, eles se alimentam encostando um no outro e o alimento vem de seres. Acho que é isso, gente, da biologia aí me ajuda. Não adianta só ter na minha família, a minha mãe é uma mulher de oração. Pode ser muito bom ela ser uma mulher de oração. Pode ser muito bom. E deve ser uma mulher de oração. Mas você tem que ter vida cristã própria. A vida de oração da sua mãe ou do seu pai pode te ajudar muito, mas não vai construir sua vida cristã toda. Não dá. Nós precisamos de instrução. Educação é uma marca da missão da igreja. Jesus Cristo enviou a igreja ao mundo para fazer discípulos, educando-os para o novo viver. Eu estou falando aqui teocristocêntrico.
Lembra lá o Mateus 28, 19, 20? Ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe, isso é educação, é instrução, é tarefa da igreja, é tarefa de todo cristão. Educação cristã é o alvo, tem como alvo fazer você ser mais cristocêntrico. Esse aqui todo mundo gosta, Gálatas 2, 19 e 20. Vamos ler só esse aí, vai lá. Quem achou pode ler. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quero só dizer sobre esse aspecto inicial. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo. Lá em Romanos, no capítulo 7, ele escreveu o seguinte. Ele falou assim: antes eu vivia e estava tudo certo, eu achava que estava tudo certo. Aí eu entendi a lei. Quando eu entendi a lei, eu descobri o quê? Quando Paulo entendeu a lei, o que ele descobriu? Descobriu que ele era pecador. É assim o homem natural. O homem natural não vive pela lei de Deus, mas quando ele descobre a lei de Deus, ele descobre que ele é... Aí o apóstolo Paulo: então eu morri. Na verdade eu achava que estava vivo, mas eu descobri que eu estava... Então assim, quando ele diz eu morri para a lei, não entendam assim, Paulo agora não quer mais saber da lei de Deus. A ideia não é essa. A ideia é assim, que a lei apontava para ele exatamente a sua morte, o seu estado espiritual de morto. Só que ele agora está crucificado com Cristo. Então ele não está mais morto, ele está vivo. Lê de novo o primeiro versículo, por favor. Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, diante da lei, ou por causa dela, morri para a lei. A lei me fez morrer. Vamos interpretar no sentido de que ela me deu consciência de minha morte, a fim de viver para Deus. Essa morte, eu morro, eu descubro que estou morto, e o objetivo disso é de que eu viva para Deus. É o que a gente pode chamar aqui de arrependimento. É o início do arrependimento dos pecados, é o reconhecimento do próprio estado de morte. Continua. Estou crucificado com Cristo. Aí ele fala: como é que eu vou viver então para Deus? A partir de Cristo. Fala, Cláudio. Deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta com clareza. Paulo, no momento, ele matava os cristãos seguindo a lei. Certo. Ele achava que estava certo. Certo. Ou vou matar porque isso aqui... Então, ele não... dá a impressão, por exemplo, dele falar, eu morri para a lei, porque da forma que ele foi instruído, era uma lei voltada para ele. Não, eu acho que aí o apóstolo Paulo já realizou outra caminhada bem longa. Ele entendeu a lei. Lá em Romanos 10, acho que é o versículo 4, ele vai falar assim, que ele entendeu a lei dizendo o seguinte: o fim da lei é Cristo. Ele entendeu que a finalidade da lei era me conduzir a Cristo. Ela é o que ele chama de aio, no capítulo 2 de Romanos. 2 de Romanos? Não. Acho que é em Gálatas mesmo. Tá? Então ele vai dizer assim, agora aí em Gálatas, escrevendo já para as igrejas, doutrinando as igrejas, ele não está mais reclamando da vida. Ele está dizendo assim, a lei me fez entender que eu estava morto. Quando ele fazia aquilo, ele achava que estava agradando a Deus, mas ele descobriu que aquilo que ele pensava que era vida com Deus não era, era morte. Agora ele entende que viver para a lei é viver em Cristo. Vamos ler agora. 3:24. Vai lá, Zé, continua. 3:24?
Não. É o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o objetivo da educação cristã é você alcançar esse projeto, esse patamar de alguém que descobre que não tem vida e vive por Cristo. Nesse versículo aqui tem uma das expressões que eu mais gosto nessa carta, que é essa aqui, ó, ver Cristo formado nas pessoas. Ele sente as dores de parto pelos crentes da Galácia, até ver Cristo formado neles. E neste daqui, ó, Efésios 4, ele fala sobre você amadurecer até a estatura de Cristo. O que é a estatura de Cristo? É ser uma pessoa que consegue entender a vida sempre a partir de Deus, ou no caso a partir de Cristo. O processo de educacional cristão é contínuo. Depois vocês leem Hebreus 10. É no meio do corpo de Cristo. E a meta temporal é essa aqui. Essa aqui é aquele versículo: não deixeis de congregar, antes fazeis exortações uns aos outros, até que Cristo volte, né? Quanto mais o dia se aproxima. A meta desse processo é o nosso encontro com Cristo. A gente está aqui se preparando para o dia. Esse é o objetivo, gente. Aqui não é treinamento só para amanhã, para depois. É um treinamento na expectativa de que Cristo vai voltar e o que Ele tem que encontrar é a sua igreja santa, sem mácula, nem ruga, aperfeiçoada no máximo que seja possível, a sua vida mais aperfeiçoada. Uma pergunta simples que você tem que fazer a você é: eu já estou no ponto ideal? Para o que eu já sei? Meu coração já é teocêntrico no ponto ideal? Eu já decido a minha vida e as minhas coisas segundo o princípio de como Cristo faria se estivesse nos meus lugares? Plenitude. Estatura de varão perfeito, até o retorno visível do nosso Mestre. O conteúdo então é toda a Bíblia, nada senão a Bíblia, tá? Não fazemos isso apenas como uma condição de capacidade humana, cremos na ação do Espírito Santo, né? A obra do Espírito, o esforço dos educadores, tá? Assim, isso aqui é uma obra de Deus. Ele propõe, Ele nos chama. Tem sempre dois lados: o lado em que Ele age pelo Espírito e o lado em que você age na busca. Isso aqui é importante. Não existe educação cristã transformadora sem a obra do Espírito Santo. E não existe obra de educação cristã aprovada sem o esforço dos educadores cristãos. Isso aí, já estamos chegando. A verdadeira educação cristã acontece porque o Espírito a promove. Mas para que nós possamos fazer essa obra de forma aprovada, tem que ter muito esforço. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Hein? Que faz o quê? Não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Não é que maneja de qualquer jeito, não. Que maneja? Pergunta: você já maneja bem a palavra da verdade? Já? O que você tem que fazer? Estudar. Procurar apresentar-se como obreiro.
Quando Cristo voltar, dicas, sabe dicas de vestibular, aquele negócio que fazem aí? Dicas para a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, não adianta levar o seu histórico escolar. Senhor Jesus, currículo, apresentar o currículo. Senhor, está aqui meu currículo, se eu ver. Não adianta, tá? Ele sabe se você manejou bem a palavra. Agora, manejar bem a palavra da verdade não é saber onde estão os livros, saber as histórias, não. Isso aí, saber os livros e saber as histórias, é uma ferramenta para você saber o que a palavra, a mente de Cristo diz para você ser e fazer. Manejar bem a palavra da verdade é viver de acordo com ela. É, por exemplo, tomar uma decisão, como a Bíblia me orienta a fazer isto. E você não precisar passar um e-mail para o professor de escola dominical dizendo o que a Bíblia fala sobre isto. Ou então colocar no Google o que a Bíblia fala sobre isto. Se você precisa disso, pode usar, viu? Pode usar. O Google é meio perigoso, mas, né? Você pode ligar para o professor de escola dominical, para o pastor emérito da igreja, para os presbíteros. Pode ligar. Tá? Mas esse negócio de ano sabático para pastor é só uma coisa que a gente diz só para agradar. Continua no trabalho, tá? Aposentadoria de pastor, gente, é a coisa mais engraçada que tem. Aposenta, não recebe nada na aposentadoria e continua trabalhando, só que sem os privilégios, certos privilégios, mas continua com muitos deles. Mas tem muita gente querendo acabar com jubilação. Bom, você pode ter esses recursos, mas à medida que o tempo passa, você tem que saber fazer isto. Ir para seu lugar de oração e falar: Senhor, eu preciso fazer isso, porque eu ainda não estou de acordo com a sua palavra. Estou acabando. A escola dominical e o esforço empreendido para oferecer ferramentas. Escola dominical, ela não em si, ela não pode produzir sua vida cristã, mas ela é uma ferramenta desta produção. Acabou, né? Nossa, como passa rápido, né? Olha lá. Parece que foi combinado. Obrigado, diácono. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que você tem que vir à escola dominical? Você tem que vir à escola dominical porque você não pode confiar no seu coração. Você precisa ser instruído na mente de Cristo. Você precisa aprender. E a gente faz isso no corpo, que a gente troca. Aquela pessoa que disse para o pastor Abel: eu não vou na escola dominical porque eu já sei tudo. Eu nem sei quem foi, de repente está até aqui presente, não está. Já está no céu? Lá no céu ela chegou no vestibular. Eu me lembro de alguma coisa assim que foi Filipe, que o Espírito Santo transportou, e ele chegou no eunuco e ele falou: entendes o que lê? E ele fala: como posso entender se não tem quem me ensine? Exatamente, só que ele fez isso antes do Espírito Santo transportar. Ah, foi antes. Ele foi para... O Espírito Santo mandou ele ir a um lugar, ele foi. Depois dali o Espírito Santo transportou ele para um outro lugar. Mas foi ele. O eunuco estava lendo a Bíblia. Entendes o que lês? Ele falou: como eu vou entender se não há quem explique? A escola dominical, então, é essa ferramenta para a teocentrização da sua mente, para você aprender a viver.
O que a gente quer é que a nossa escola dominical aqui de Vila Formosa, ela seja madura o suficiente para entender que a gente não veio aqui só para uma programação e vamos embora, domingo que vem tem mais. Mas é que você comece a buscar nela um processo de crescimento. Então, mais do que o professor estar interessado no seu crescimento, é você. É você falar, eu preciso ir porque eu preciso aprender. Irmão, ninguém vai ser punido porque faltou um domingo na escola dominical. Mas quem perde é você. Se você não se propõe a buscar este crescimento, qual é o risco de ser sempre imaturo? Tomar decisões fora do vértice. Não agradar a Deus com suas decisões, com suas posturas, não saber sentir do jeito que Deus quer que você sinta, né? Reaja com sentimentos, não crescer. Qual o risco de você repetir erros do passado, repetir erros da família? Qual o risco de você perder o rumo? Porque você está fraco. E você tem que cobrar de nós, professores, o máximo. Você também não pode se acomodar se nós... a gente só fala a mesma coisa o tempo todo, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é muito importante, não estou dizendo que não seja. Mas você precisa cobrar que a gente vá mais fundo, que a gente trabalhe, precisando nos ajudar. Que a gente, alunos, gente, às vezes, em alguns momentos, conseguem fazer uma interferência em sala de aula, às vezes mais profunda, eficaz e oportuna, até que o próprio professor tenha planejado. E isso é muito bom que aconteça. Quando um aluno faz isso, a gente já anota o nome dele, no próximo ano ele vai ser professor de escola dominical. Sim, é muito bom que aconteça, que um aluno vem e fala assim, professor, estou pensando aqui, esse texto talvez fale sobre isso. E nós, professores, temos que ser humildes para aprender com os alunos. Sabe, isso aqui é uma escola do amor, cujo objetivo não é a gente mostrar quem sabe mais. Sabe, na faculdade, vocês que fizeram faculdade, não tem aquele aluno na faculdade, assim, aquele que pergunta só para mostrar que ele sabe? Tem ou não tem? Tem, não tem? Não é só na faculdade. Como é que é? Tem o aluno que sempre discorda. Sempre discorda. Às vezes ele discorda até para mostrar que ele sabe mais, né? Tá bom. Aqui não é esse o propósito, tá? Na igreja você pergunta para ajudar, não discorda. Certo, não, mas às vezes a gente pode. Não, vamos lá. A gente pode discordar. Mas é uma discordância, a gente tem que discordar. Professor, será que neste ponto o versículo não podia a gente pensar em tal assunto? É? Isso. É a escola do amor, não é a escola do alto amor. Em que eu mostro quanto eu sei mais que vocês, um aluno mostra quanto ele sabe mais que o outro. Ó, ouvi daqui, hein? Um aluno, aqui não. Aqui a gente fala para ajudar, a gente fala para crescer. E gente, dúvidas, escola dominical é lugar de dúvida. Vocês têm que perguntar. Ué, E o professor não. tenta assim perguntar dentro do assunto, né? Isso ajuda bastante. Tá? Tenta perguntar dentro do assunto que ajuda barbaridade. Tá bom? Pode, não, pastor emérito pode falar, pode começar o sermão. É por isso que eu falo. O Dom José quer falar uma coisa que eu já falei com o Sartori. O professor está aí para responder perguntas. Ele não é caixa de resposta. Ele não é caixa de resposta. Então, é o seguinte, pode ser que ele não tenha resposta na hora. Exato. Uma coisa é o seguinte, escuta, eu acho uma escola dominical, a mensagem da escola dominical, nós aprendemos hoje com você, muito mais do que um sermão você pregar seu curso. Às vezes, muitas vezes. Entendeu? Porque aqui, no sermão, você estuda um sermão, você encanta, não concordei com aquilo.
na minha cabeça. Não, minha escola dominical você tinha essa dúvida. Exato. Eu sempre disse o seguinte, não vá para casa com dúvida. Isso, porque pastor. a dúvida pode fazer com que você não volte domingo que vem. Tem gente que vai para casa com dúvida, liga a televisão para ouvir o que o outro pastor fala sobre aquele assunto. Vou dizer para vocês, estão num caminho muito ruim, viu? Cada um fala cada coisa. Irmãos, escola dominical é escola. Se você tem dúvida, pergunte. Professor não é caixa de resposta, não é enciclopédia bíblica, não sabe todos os versículos de cor, exceto o Hinaldo, ele sabe, tá? Não sabe todos os versículos de cor, às vezes não lembra uma passagem, e não vai para casa falando assim, esse pastor é muito ruim, ele não sabe nem onde está o versículo tal. Não, né? Você vai falar assim, olha, eu fui para a escola dominical, eu tinha uma dúvida e o professor me respondeu, ou o professor vai responder domingo. Agora, domingo que vem, gente, escreve no papel e não deixa de perguntar. Porque eu não posso nem falar isso, que eu conheci um professor que falava assim, daqui a pouco a gente fala, e esse daqui a pouco, nós temos essa saída, né? Não, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é tão para frente que Cristo vai voltar e não vai dar tempo. Tá? Obrigado pelo dia, pelo estudo. Eu quero que vocês vão para casa pensando, eu quero ir para a escola dominical porque eu quero ter a mente de Cristo. Que Deus abençoe.